Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 13 de agosto e com os seguintes destaques. Após contratação de Lionel Messi pelo Paris Saint-Germain e com contrato milionário, Jornal da Catalunha afirma que Barcelona tem dívida de 52 milhões de euros com o craque argentino. Di Maria afirma que Mbappé não tem clube melhor no mundo para atuar e está confiante na permanência do francês no Paris Saint-Germain. Cobiçado por vários clubes da Europa, lateral esquerdo do Sporting é associado ao PSG. Fluminense tropeça na Libertadores e vê situação complicada para o jogo da volta, pensando na classificação às semifinais da competição. Um final de semana com vários clássicos na rodada do Campeonato Brasileiro. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes. Em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes falando sobre a chegada de Messi, o futuro do Paris Saint-Germain com a chegada de Messi, como também a rodada da primeira rodada da fase quartas de final da Copa Libertadores da América. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o atacante Di Maria do Paris Saint-Germain acreditando na permanência de Mbappé para formar o já chamado trio MMN, Messi, Mbappé e Neymar, na equipe parisiense. Vamos falar desse e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto. Agora é a vez do nosso bate-papo. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio já estão prontos. E o primeiro assunto que eu quero abordar com vocês é justamente o Paris Saint-Germain, o assunto da semana com a chegada do craque Lionel Messi, 34 anos, 34 títulos, Messi com 21 anos no Barcelona e agora vai defender as cores do Paris Saint-Germain por pelo menos mais 2 anos. Eu começo contigo, Moraes. O Paris Saint-Germain é favorito para ganhar quase tudo ou tudo nessas próximas temporadas? Olá, Júnior, um forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. E eu entendo que esse é o maior trio de atacantes do futebol mundial na atualidade. Jogadores como Mbappé, Neymar e agora se juntando a esses dois, o Lionel Messi, eu acho que forma o trio desejo de consumo para qualquer clube de futebol. E o PSG foi muito rápido na sua decisão. Bem, o Barcelona anunciou que não iria renovar o contrato do Messi, o PSG em 5, 6 dias, o árabe tirou o dinheiro do bolso e assinou o contrato por 2 anos com o Messi. E olha que ele vai ganhar por ano em torno de 40 milhões de euros, com todas as vantagens que ele possa ter vestindo a camisa do PSG. Eu acho que a partir desse momento nós não vamos ter problema nenhum no time do PSG com relação ao entendimento entre esses 3 jogadores. Acredito até que daqui para frente o PSG não só vai voltar a ganhar o campeonato francês, que é o de menos para eles, mas como Copa da UEFA, Champions League, tudo mais, o que aparecer pela frente, eu não tenho a menor dúvida em afirmar agora, antes de tudo acontecer, que o PSG é candidatíssimo a qualquer título que venha disputar na Europa. São 3 extraordinários atacantes, todos
fazem gols, todos têm velocidade e um é a cabeça pensante de tudo isso aí, que é o argentino Messi. Então, PSG sai na frente na próxima temporada em relação aos demais clubes da Europa e do mundo, viu, Júnior? Olha, Moraes, sem dúvida alguma que o Paris Saint-Germain sai na frente. Um trio desse, né, já com o Mbappé, a tendência é dele ficar, apesar que até um pouco antes da chegada do Lionel Messi, né, até pouco tempo atrás, se dizia claramente, era notório isso, que a chance maior era do Mbappé sair e provavelmente para o Real Madrid. Agora ele tem um contrato de mais um ano, até a metade do próximo ano, final da temporada, né, dessa temporada que está por começar. Mas agora a ideia realmente do Paris Saint-Germain é mantê-lo e formar esse trio com o Messi e com o Neymar. Então vamos esperar um pouquinho mais, mas de qualquer forma, um time fantástico, com o Sérgio Ramos também sendo contratado. É um Paris Saint-Germain que, na minha opinião, com certeza sai à frente. E para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, como é que você está vendo as perspectivas do Paris Saint-Germain com a chegada do Messi para essa temporada que já começou, que já está aí no seu início? Pedra cantada faz algum tempo no futebol europeu, até em função do ciclo de desacertos financeiros e quebradeira do Barcelona, em cujo ninho foi universalmente consagrado. Lionel Messi desembarca na galáxia do Paris Saint-Germain, navegando em oceano de 44 milhões de euros, por um contrato inicial de 2 anos e perspectivas de renovação. Do alto de seu indiscutível comportamento profissional, que o levou à espetacular sequência de troféus individuais da FIFA, como o melhor entre os melhores ao concorrer par e passo com Cristiano Ronaldo, o já experiente trintão argentino, em cuja seleção nacional só logrou o recente título de uma Copa América, chega a um terreno minado por egos inerentes a uma realidade extraterrena dos galácticos do PSG, onde a presença de Neymar, seu ex-parceiro de Camp Nou, lucidez técnica à parte, até agora não atendeu plenamente às expectativas bilionárias dos emires do Catar, donos do clube francês. Embora com outras renomadas contratações, entre as quais a do ex-capitão do Real Madrid, Sérgio Ramos, igualmente consagrado e histórico de épicas conquistas com a camisa dos merengues, Messi poderá não dispor a seu lado da talentosa juventude de Mbappé, pronto para se mudar da periferia parisiense e, direito seu, fazer história noutra freguesia. Uma coisa podemos depreender, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Embora com a vida nas 4 linhas, teoricamente facilitada com Lionel a seu lado, Neymar Júnior vê encurtadas as possibilidades de concretizar o possessivo projeto ruminado por Neymar pai, o de ele finalmente se ver coroado nessa dimensão de vaidades e soberba no infinito espaço do futebol. Olha, Antônio Manuel Góes, de fato já era pedra cantada, né? Como você disse na abertura do seu comentário sobre as perspectivas do Paris Saint-Germain com o Messi, já se falava de fato muito nessa possibilidade, mas quando o Messi e o Barcelona deram indícios que iriam partir para uma renovação, mesmo com essa crise, com essa situação absurda, caótica do Barcelona, financeiramente falando, que ficou um pouco de lado essa questão dele vir jogar pelo Paris Saint-Germain. Mas a verdade é que agora ele é jogador do Paris e, sem dúvida alguma, é uma equipe que entra, eu diria, um pouco à frente das outras com relação a pensar em títulos nessa temporada que se inicia. Agora, o segundo assunto que eu quero abordar com vocês
a primeira mão, o primeiro jogo dessa fase quartas de final da Copa Libertadores da América. Começando contigo, hein, Moraes? Tivemos jogos aí com goleada, empate, time vencendo fora também, um adversário complicado. Como é que você viu essa primeira mão da fase quartas de final da Copa Libertadores da América, hein, Moraes? Bom, Júnior, tirando a rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, que no primeiro jogo ficou no empate de 1-1, todos os outros adversários do futebol brasileiro, eu aposto nos clubes do Brasil. Na primeira rodada a gente já viu a vitória do Atlético Mineiro diante do River Plate. Para mim esse era o jogo mais difícil, mas já viu a facilidade do time do Flamengo atropelando o Olímpia do Paraguai. A gente tem ainda o Fluminense com o Barcelona de Guayaquil do Equador, e eu acho que o Fluminense também passa folgado. Então é uma fase de Libertadores onde a gente aposta e acredita nos clubes brasileiros dentro desta fase da competição. O que eu acho que ainda é difícil de você apostar é entre São Paulo e Palmeiras. Dois clubes do estado de São Paulo, dois clubes grandes. Qualquer um que passar, eu acho que está bem entregue essa classificação. Agora, eu ainda continuo acreditando que o Palmeiras tem um pouquinho mais de futebol para mostrar. E o time do São Paulo vai ter que jogar muito mais do que jogou para conseguir passar no jogo da volta. Então, na minha opinião, os brasileiros vão passar com facilidade. E o equilíbrio está nesse clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras para a classificação dessa nova fase da competição. Vamos continuar apostando e acreditando que os nossos clubes ainda são melhores, Luiz Júnior. É verdade, Moraes, concordo contigo. Esse jogo entre São Paulo e Palmeiras, agora Palmeiras e São Paulo, vai ser o jogo da segunda mão, após empate de 1-1 na primeira partida. O segundo jogo vai ser no Allianz Parque. Pelo clássico, pelo nome das duas equipes, pela tradição, é um jogo que com certeza será um dos mais complicados. É difícil de você fazer aqui um prognóstico. Tudo está em aberto e agora vamos ver quem vai se dar melhor, quem vai garantir a fase dessas duas equipes brasileiras na semifinal. O Atlético Mineiro também conseguindo um belo resultado. O Fluminense nessa quinta-feira à noite tropeçou no Maracanã, foi um péssimo resultado, 2-2 e perdia até o final. Conseguiu naquele penal, naquele pênalti, empatar o jogo. Mas a situação agora acho que reverteu com relação ao Fluminense. Ainda bem que não tem altitude lá no jogo contra o Barcelona, é nível do mar, mas a situação está complicada para o Fluminense. Para você, Antônio Manuel Góes, como é que você analisa esses jogos da primeira mão, jogos da ida dessa fase de quartas de final da Copa Libertadores da América? Diante dos 4-1 impostos ao Olímpia em Assunção, um adversário tecnicamente inferior que não deverá produzir uma milagrosa reviravolta no placar agregado do jogo de volta, o Flamengo garantirá sua classificação às semifinais da Libertadores, até em caso de impensável revés por 3-0 no jogo de volta próxima quarta-feira, dia 18, em Brasília. Na Libertadores, pela regra do gol qualificado fora de casa, o Flamengo estará nas semifinais do torneio em função do placar agregado, por marcar nessa hipótese um gol a mais que o Olímpia, para quem só uma vitória com 4 gols de diferença levaria a decisão por pênaltis. Já o Palmeiras, embora a garantia do empate 1-1 contra o São Paulo no Morumbi tenha tido sabor de vitória, até pela vantagem com um gol fora de casa no jogo de ida, levará para o confronto no Allianz Parque a impressão de maior desenvoltura na segunda etapa dessa última terça,
que até poderia ter ensejado mais tranquilidade aos comandados de Abel Ferreira nesse embate de volta. Apesar dessa evidência, entendo que segue tudo ainda em aberto para São Paulinos e palmeirenses na luta pelas semifinais da Libertadores. Enquanto isso, o 1-0 do Atlético Mineiro contra o River Plate em Buenos Aires, a considerar que os argentinos não atravessam seu melhor momento técnico para virar o placar na volta em BH, possibilitará ao calejado Cuca implementar um esquema defensivo de cautela para contra-atacar, embora sem a cerebral participação do argentino Nacho Fernandes, expulso no Monumental de Núñez por falta desqualificante dedurada pelo VAR, mas com a impetuosa lucidez do artilheiro, o Hulk, um passaporte mais que apropriado para as semifinais do torneio continental, Antônio Júnior. É verdade, Antônio Manuel Góes, o Atlético Mineiro tem uma vantagem, ao meu ver, porque você enfrentar um adversário do nível do River Plate, mesmo não tendo hoje aquela equipe, uma equipe tão forte assim como foi aquela que fez a final com o Flamengo da Libertadores de 2019, é uma equipe forte, é uma equipe de nome, de peso, com tradição e tem bons jogadores. Agora, talvez algo que some, que ajude mais o Atlético também, o River terá desfalque do Enzo Pérez, jogador importantíssimo, né? Recebeu o cartão amarelo, enfim, tá suspenso e com certeza será um grande desfalque para a equipe, além de o Atlético poder trabalhar melhor esse resultado e tentar a sua vaga, confirmar a sua vaga, né? A fase semifinal da competição. Aliás, eu estou com a camisa aqui do Paris Saint-Germain, é o time que eu mais gosto aqui na Europa, junto com o Bayern de Munique. Agora, o Paris, mais pela cidade de Paris, que é a minha paixão, é uma cidade maravilhosa. E agora com o Messi na equipe, né? Estou usando aqui a camisa do grande Paris Saint-Germain. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. E após a contratação do craque argentino Lionel Messi pelo Paris Saint-Germain, o Messi foi apresentado de forma oficial na última quarta-feira, dia 11, né, dia 11 de agosto, uma apresentação com requintes, né, com algo único na Torre Eiffel, um dos maiores cartões postais da bela cidade de Paris. O jornal catalão, um jornal da Catalunha, melhor dizendo, afirmando que o Barcelona deve ainda ao Lionel Messi a bagatela de 52 milhões de euros. Isso mesmo, o jogador ainda tem por receber do Barcelona esse valor altíssimo, né, essa fortuna, em decorrência do Barcelona ter proposto aos jogadores, né, ter feito um acordo para uma redução de salário para acertar depois essa diferença. Então, o Barcelona deve ao Lionel Messi a bagatela de 52 milhões de euros. Pouco dinheiro, né? Aliás, um dos jogadores contratados pela equipe do PSG, o Sérgio Ramos, o zagueiro, né, um dos maiores zagueiros do futebol mundial, rival, quando ele estava no Real Madrid, do Messi, enquanto esse no Barcelona. Vários jogos, uma rivalidade tamanha. Agora estão juntos na mesma equipe, né? Vocês podem observar aí a foto disponibilizada pelo nosso Antero Arcanjo. O Sérgio Ramos já vai ficar ainda 4 semanas, só deverá voltar ainda aos jogos, às competições, no espaço de 1 mês. O Paris Saint-Germain, que vai enfrentar no final de semana pela Ligue 1, a Liga Francesa de Futebol, a equipe do Estrasburgo. O Messi ainda também é ausente, claro. E a verdade é que o Mbappé, muito se falou, o Mbappé vai ficar, o Mbappé vai sair. Como eu disse no bate-papo com o Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes, a ideia do clube é a permanência do jogador. O Di Maria, aliás, o jogador argentino do Paris Saint-Germain, o Di Maria, afirmou que não tem equipe melhor para o Mbappé jogar. Ainda mais agora com a chegada
Aliás, justamente pela chegada do Messi, né, para formar o trio MMN, Messi, Mbappé e Neymar. A expectativa de Maria falou que acredita que o Mbappé vai ficar e o Paris Saint-Germain ficar essa equipe fortíssima com a chegada do craque argentino. A verdade é que o Messi, esse contrato, houve algumas diferenças, né, nas informações dos números. Se falou muito em 35 milhões pelo contrato de 2 anos, outros falaram em 40 milhões, 44. A verdade é que os 35 milhões agora com os bônus, né, com bônus por premiações, por metas alcançadas, esse salário pode chegar aos 40 milhões, ultrapassar um pouco esse valor. Um salário, de fato, o maior da equipe do Paris Saint-Germain, mas o Neymar também não fica muito longe não. É o Paris Saint-Germain se reforçando e agora o time a ser batido nas competições aqui na Europa. Nas últimas do PB Desporto, falando do lateral esquerdo do Sporting, o Nuno Mendes, 19 anos, completados no último dia 22 de junho, jogador de 1,76 m, e que vem sendo, né, um dos destaques da equipe do Sporting, jogador cobiçado por vários clubes do futebol europeu, entre eles o Liverpool, e agora também surgindo o nome aí do Paris Saint-Germain, é um nome forte, né, segundo a imprensa noticia aqui em Portugal. O Nuno Mendes, jogador de apenas 19 anos, uma das revelações, mais uma, do Sporting, o atual campeão da Liga Portuguesa de Futebol, foi campeão na última temporada após 18 anos. Já no final de semana teremos uma rodada de campeonato brasileiro com muitos clássicos, né? São 3 clássicos, na verdade, mas jogos importantes, confrontos importantes, até para definir a primeira colocação do campeonato. Os jogos desse final de semana teremos no sábado, Red Bull Bragantino recebendo Juventude, Atlético Mineiro recebendo no Mineirão a equipe do Palmeiras, o clássico para ver quem se mantém na primeira colocação. O Atlético é o líder nesse momento, o Palmeiras é o segundo, e teremos esse clássico aí que promete muito. Já no domingo, mais um clássico, São Paulo e Grêmio do Morumbi, São Paulo tentando se recuperar, já vem de vitória, o último jogo venceu o Atlético Paranaense por 2-1 fora de casa, na Arena da Baixada, no Paraná, em Curitiba, e o Grêmio segue na lanterna do campeonato, segue no Z4, ele é o penúltimo colocado no campeonato brasileiro. Os outros jogos, Flamengo e Sport, jogo esse em Volta Redonda, Corinthians e Ceará, Bahia e Atlético Goianiense, Cuiabá e Atlético Paranaense, Fortaleza em terceiro lugar, fazendo uma bela campanha, com o Vóvida, né, o Vóvida, do treinador argentino, fazendo um ótimo trabalho, Fortaleza e Santos. Mais um clássico, Internacional e Fluminense, Internacional que vem dessa goleada, um resultado expressivo, 4-0 no Flamengo na última rodada. O Fluminense que vem de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro e agora empatou pela Copa Libertadores em casa com a equipe do Barcelona de Guayaquil. Por fim, na segunda-feira, encerrando essa jornada, a Chapecoense, que está na lanterna do campeonato com apenas 4 pontos, uma situação muito complicada, recebendo a equipe do América Mineiro. Lembrando que na próxima edição do PB Desporto, já no Curtas dessa segunda-feira, iremos fazer uma análise da segunda rodada da Liga Portuguesa de Futebol. É bom lembrar que os jogos da Liga Portuguesa, contando com público, 33% da capacidade dos estádios, né, o público presente, mas com limitações, nesse retorno dos adeptos aos estádios de Portugal. O PB Desporto vai ficando por aqui. Antes, não podemos esquecer de parabenizar o Botafogo, que na última quinta-feira, dia 12, completando 117 anos, o Botafogo, apesar do momento, perdeu inclusive na última quinta-feira para o Operário pela Série B, mas o Botafogo vem tentando aí se recuperar, uma equipe, um clube dos mais tradicionais do futebol brasileiro, do futebol mundial. Vamos ficando por aqui então.
convidando vocês para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, já também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, do Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!